Boa noite, sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e esta noite é uma noite especial, é noite de culto ao Senhor, onde celebramos a presença de Deus em nossas vidas. E uma noite especial requer também um convidado muito especial, e hoje teremos a mensagem do Reverendo Mário Teles Marati, pastor missionário do Campo Missionário em Palmeira, aqui em nossa região. Mas antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você a buscar a presença de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem para conosco e obrigado também pelo perdão dos pecados. Diante do Senhor agora, nós como igreja reunida online, nós pedimos, Pai, nos perdoa. Perdoa dos pecados que cometemos, perdoa dos sentimentos errados que temos, perdoa dos caminhos errados, Pai amado, que muitas vezes entramos, e nos ajuda nesta noite a ouvir a Tua voz, a entender a Tua vontade e ter uma semana abençoada na Tua presença. Aceita, Pai, esse culto, aceita o nosso louvor, a nossa adoração e também, por favor, ó Pai querido, usa a vida do pastor Mário e fala ao nosso coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
Olá, amados, graça e paz, é uma alegria muito grande estar de novo com vocês, a Igreja Presbiteriana Hebron, nossa amada Igreja Presbiteriana Hebron de Ponta Grossa. Agradeço aos irmãos pelo convite para estarmos juntos novamente, ao reverendo Valdo, que entrou em contato, e é sempre uma alegria estar com os irmãos. Pena que não estamos presencialmente por conta da pandemia, mas é o que temos para hoje, né? Mas o Senhor nos dá esse privilégio de falarmos com os irmãos usando essa ferramenta aqui da internet. E para a meditação de hoje, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, diante da tua palavra agora exposta e lida, nós pedimos a sabedoria do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração através da meditação nesse texto da tua palavra e saiamos daqui desafiados pelo Senhor. Ajuda-nos, abençoa, fala ao nosso coração, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, os fariseus sempre tentavam provar a Jesus de alguma forma. Os líderes religiosos, essa não era a primeira vez. E o intérprete da lei, talvez os comentaristas dizem que talvez fosse até um advogado, ele pergunta ao Senhor: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E quando ele se dirige a Jesus chamando-o de mestre, ele se dirige a Jesus usando uma palavra aqui para professor, um professor versado na matéria, um bom professor, que entende, sabe mesmo ensinar, entende bem a matéria que está ensinando. Eu não sei se houve uma ironia aqui, mas o fato é que ele se dirige ao Senhor Jesus e faz essa pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso é uma boa pergunta. Tomara que ele estivesse realmente interessado em saber, né, o porquê, o como herdar a vida eterna. Mas também é uma estranha pergunta, partindo de alguém
que era mestre da lei, alguém que conhecia a lei de Deus. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que diz a lei? Como você a lê? Ou seja, como você interpreta tudo que você conhece? Você conhece a palavra de Deus. Então Jesus cita a própria lei de Deus que aquele homem conhecia tão bem. E uma coisa, uma curiosidade aqui, para nós entendermos também o porquê da pergunta de Jesus, é que os judeus ortodoxos, eles levavam ao redor do pulso uma pequena caixa de couro chamada filactério. E nessa caixinha eles carregavam certas passagens das Escrituras. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tudo está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, de modo que Jesus disse ao escriba o seguinte nas entrelinhas: olhe o filactério do seu pulso e você vai encontrar a resposta. Você já sabe a resposta. Não que o Senhor Jesus estava dizendo que nós somos salvos pela lei, mas até para que ele percebesse o seguinte: você consegue verdadeiramente cumprir a lei? E não podemos nos esquecer que Jesus veio justamente porque não conseguimos cumprir a lei. Nós não conseguimos fazer tudo o que a lei determina para nós fazermos. É por isso que Jesus veio e morreu por nós naquela cruz. E ainda a esses textos, né, que o Senhor citou e que o homem citou depois, amarás o Senhor teu Deus, os escribas acrescentaram Levítico 18:19, que ordena o homem amar o seu próximo como a si mesmo. Mas com a sua paixão pelas definições, os rabinos queriam estipular quem era o próximo. Quem era o próximo para os rabinos? Os concidadãos judeus. O samaritano, para ele, não era o próximo. Qualquer pessoa, o fariseu, por exemplo, dizia assim: essa plebe que não conhece a palavra como nós conhecemos, são inferiores a nós. Iguais a nós, só outros fariseus. E os samaritanos eram marginalizados. O judeu, quando queria xingar uma pessoa, chamava alguém de samaritano. Mas Jesus diz para ele, quando ele responde: Senhor, está escrito lá, mestre, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz assim: parabéns pela resposta, lá no versículo 28. Faze isto e viverás. O que ele está dizendo aqui? Olha, você é um homem conhecedor da lei. O que falta para você é apenas a prática da lei. Esse apenas é tudo, né? É um apenas entre aspas. Faze isto, pratique isto, e você vai viver. Saia do teórico, que você conhece tão bem, pratique o que você sabe. Às vezes nós conhecemos muito bem a palavra de Deus. Sabemos de Gênesis a Apocalipse. Sabemos encontrar os textos, sabemos vários textos de cor. Mas até que ponto a palavra de Deus faz um efeito real na nossa vida, transformador, santificador, e nos transforma a tal ponto e nos santifica de uma maneira tal que nós possamos sair por aí e fazer a diferença. E a pergunta que ele faz é: quem é o meu próximo? Por quê? Porque os judeus faziam diferença entre as pessoas. Como eu disse, o fariseu era arrogante. Ele dizia: quem não conhece a lei como nós conhecemos, como nós fariseus, é a plebe. É inferior, é a ralé. Imagine os samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. E Jesus propõe então a parábola do bom samaritano. É interessante porque Jesus usa bem nessa parábola a figura boa aqui dessa história
é exatamente um samaritano. Em primeiro lugar, vamos considerar a cena deste relato. Ele fala que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Dava mais ou menos uns 30 quilômetros de percurso e uma descida muito forte, porque saía de mais de 1.000 metros de altitude de Jerusalém e baixava a 300, 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo. Então, era uma descida muito forte, e 30 quilômetros por desfiladeiros, por gargantas, por muitas curvas, e ali era um lugar que os bandidos assaltavam as pessoas que andavam sozinhas ali corriam um risco muito grande. O melhor sempre e mais seguro, embora isso não livrasse totalmente, 100%, mas era mais seguro viajar em caravanas. Então era chamado caminho vermelho, caminho sangrento, porque ali as pessoas assaltavam e tinham todas as facilidades para se esconder nas cavernas. Então muitas pessoas eram mortas, eram espancadas e eram assaltadas ali. Então quando Jesus conta essa história, ele refere-se a um fato que ocorria constantemente nesse caminho de Jerusalém a Jericó. E olha só, o que acontece? Esse viajante foi assaltado, foi muito espancado. Ele ficou tão, pela maneira que o Senhor conta a história aqui, parece que ele ficou assim num estado que quem olhasse para ele diria: esse homem está morto. E esse homem, pelo que consta na parábola, viajava sozinho. Tá certo, foi uma imprudência dele. Mas ele foi assaltado. E ele ficou como morto na beira do caminho. E vamos considerar o outro personagem, o sacerdote. O sacerdote descendo também, indo para casa. Então o que nós entendemos aqui é que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele já havia cumprido o seu tempo no templo, já havia servido ali no templo, cumprido as suas obrigações, os seus dias, o seu período, ia ter um período de descanso, porque os sacerdotes se revezavam, e só um tempo depois que ele voltaria a servir de novo, a voltar para Jerusalém e a servir ali no templo. Então ele estava voltando para casa. Ele estava voltando do culto. E ele passa, quando ele percebe que é um homem caído, parecia morto, ele não se dá ao trabalho de olhar, de ver se estava morto mesmo. Ele simplesmente vai para o outro lado. Veja bem, uma coisa é você cumprir os atos de uma religião. Uma coisa é você cumprir todas as formas de culto, as funções religiosas. Outra é a prática da verdadeira religião, pura e sem mácula, que é atender as pessoas nas suas necessidades, como diz o apóstolo Tiago. Esse homem conhece a Bíblia, esse homem sabe tudo da religião, esse sacerdote é uma autoridade eclesiástica reconhecida, respeitada no seu meio, mas era somente uma casca exterior. Não havia amor naquele coração. Tudo aquilo que ele lia, que ele conhecia, que ele ensinava, não fez efeito na sua vida e também não abençoou a vida de outros. O outro personagem é o levita. O levita era aquele que tinha sua atividade ligada ao culto de adoração a Deus. Ele era o auxiliar do sacerdote, mas ele também, ali auxiliando o sacerdote, certamente era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas não foi melhor que o sacerdote nesse caso, e ele também olha e passa do outro lado. E o que nós vemos aqui é que o sacerdote e o levita mostram que a religião por si não representa nada em termos de relevância, se a religião for destituída de amor a Deus e amor ao próximo. E o Senhor nos diz para sermos sal e luz, porque nós devemos fazer uma diferença na sociedade, mas se nós formos bons religiosos, seremos excelentes religiosos, seremos nota 10, mas isso não nos habilitará, não nos trará condições de fazermos diferença, de sermos sal, de sermos luz nesse mundo perdido. E para fazermos
diferença nesse mundo caído. Nós devemos estar repletos do amor de Deus e termos essa verdadeira comunhão com o Senhor, para que Ele nos inunde desse amor e com esse amor nós possamos, transbordantes dele, desse amor de Deus, nós possamos realmente abençoar outras pessoas e Deus ser glorificado através da nossa vida, porque seremos canais de bênção na mão do Senhor. Nós só amamos verdadeiramente, nós só entendemos o verdadeiro amor de Deus a partir da compreensão do amor de Deus, do quanto correspondemos ao seu amor. Eu quero dizer o seguinte, nós só vamos entender, não só com a mente, mas com o coração, quando nós estivermos em íntima comunhão com o Senhor. E entendendo verdadeiramente com o coração, nós vamos, em gratidão, também amar ao Senhor. Tiago 2, 14 a 17, ele diz assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se o irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Queridos, é um produto natural, é um resultado natural da fé, de uma fé verdadeira, que compreende o amor de Deus, que recebe e também corresponde a esse grande e perfeito amor de Deus. O resultado é boas obras, boas ações, amor, compaixão. É ver as pessoas à beira da estrada e ter compaixão delas. E quantas pessoas estão à beira da estrada da vida? Mas vamos à figura do samaritano. O samaritano foi um homem que teve compaixão. Ele viu aquele homem ali caído, semi-morto, provavelmente morreria se não fosse socorrido. Ele enfaixou as feridas, tratou com azeite e vinho, ou seja, ele untou ali como se fosse o azeite como um analgésico, uma pomada, o vinho como um desinfetante. Ele deu os primeiros socorros. E nós temos que pensar o seguinte: isso leva um tempo e ele correu um risco, melhor dizendo, de ser assaltado ali. Ele estava num lugar, como eu disse, muito perigoso. Mas ele não se importou com isso. Colocou esse homem em cima do seu animal, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. Mas ele não termina ali a sua responsabilidade. Ele não terceiriza. No dia seguinte ele tira 2 denários, entrega ao hospedeiro e diz: cuide dele. E todo gasto adicional que você tiver, eu mesmo reembolsarei devidamente quando voltar. 2 denários era uma quantia equivalente a 2 dias de salário para um trabalhador mediano da época. Nós vemos isso lá em Mateus 20, versículo 9. E esse dinheiro que ele deu ao homem, segundo os preços daquela época, dizem os comentaristas, dava para um alojamento por vários dias. Alguns dizem até por 2 meses, que daria para aquele homem ficar ali, naquela estalagem, sendo cuidado. O samaritano, então, é cuidadoso em garantir ao hospedeiro que ele não sofreria prejuízo algum pelo bom cuidado prestado àquele homem que havia sido assaltado. É como se ele dissesse: em meu regresso, eu pessoalmente pagarei toda a despesa adicional que porventura você tenha. E assim, ponha na minha conta. Não ponha na conta dele, ponha na minha conta. Eu vou pagar todas as despesas. E a pergunta do Senhor Jesus agora é: qual desses 3 você crê provou ser o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? É interessante, né? Porque parece que o próximo é alguém que recebe
a ajuda. Lá no Rio Grande do Sul, morei 8 anos lá, plantando igreja, o pessoal lá diz assim, o fulano é um próximo, quando eles querem dizer assim, o fulano é um coitado, ele precisa de ajuda, ele é um próximo. Mas aqui o Senhor Jesus faz a pergunta no sentido inverso, quem é o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? É preciso observar a forma exata da expressão. Quem é o próximo? E o perito da lei pergunta, quem é o meu próximo? Jesus pergunta, qual dos 3 provou ser, ou era, o próximo desse homem? O que está enfatizando é isto. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas eu estou me comportando como próximo das pessoas necessitadas que o Senhor põe em meu caminho. Veja a diferença, nós devemos ser o próximo, ou seja, nos aproximarmos, nós devemos estar presentes na vida daqueles que precisam de nós. O perito na lei respondeu, o homem que teve piedade dele. Ele não diz assim, o samaritano, já pensou, né? Um judeu reconhecer que um samaritano era melhor que um sacerdote judeu e que um levita judeu, 2 líderes religiosos. Os judeus, infelizmente, com toda a sua religião, com tudo que eles conheciam das Escrituras, eles odiavam, é de admirar isso, mas eles odiavam os samaritanos tão profundamente que mesmo agora não quis mencioná-lo nominalmente. Mas a resposta dada mostra que tipo de homem acudira com seu auxílio. Foi uma resposta ainda melhor que ele dissesse o samaritano. Ele diz assim, aquele que usou de misericórdia para o homem que foi assaltado e espancado. Se ele quis tirar a palavra samaritano aí da sua frase, se ele não quis citar a palavra samaritano, ao contrário, ele elogiou ainda mais quando ele disse aquele que usou de misericórdia. E eu quero, irmãos, refletir com os amados. Em qual grupo nós estamos? No grupo do sacerdote, cuja fé era uma mera casca de aparência religiosa. Todo mundo que via, olhava, dizia, que bênção esse homem. O levita que ajudava no templo, ajudava a conduzir a adoração, mas sem que tudo isso produzisse efeitos práticos de misericórdia, de amor, de compaixão na sua vida. Ao ir para casa, mesmo vendo a realidade, ele procura fugir de um homem que precisava de socorro. Ele cometeu um crime. Na nossa legislação, chama-se omissão de socorro. É um crime o que esses 2 cometeram. 2 religiosos estavam voltando do templo. Sabe lá o que eles estudaram, o que eles ensinaram, o que eles falaram, o que eles meditaram da palavra de Deus, mas não houve nenhum efeito. Mostra que a religiosidade por si não diz nada, não produz nada. O Senhor nos quer em comunhão com Ele, para sermos canais de amor, e assim o seu nome, seu santo nome, ser glorificado. Ou somos do grupo dos samaritanos? Somos do grupo do samaritano. Ele não julgou o homem ferido por sua imprudência. Ele não parou, ou simplesmente passou e pensou assim, quer saber? Eu não vou correr risco nenhum. Ele está viajando sozinho, ele sabe que é perigoso nesse lugar. Aqui é cheio de assaltantes. O que ele está fazendo aqui sozinho? E eu vou correr o risco? Quantas desculpas, às vezes, nós arrumamos, arranjamos para não socorrer as pessoas. Em qualquer forma de socorro. Eu não estou dizendo aqui só no socorro material. Qualquer forma de socorro. Mas ele assumiu os riscos para poder ajudar. Ele foi imbuído de compaixão. Ele mostrou ser um homem de ação. Cristãos são homens e mulheres de ação. Cristãos, igrejeiros somente,
são apenas cristãos igrejeiros. Eles não passam disso. É uma casca de religião. Mas quando nós olhamos para fora, porque o cristianismo acontece lá fora da igreja, aí sim nós nos tornamos homens e mulheres de ação, que agem em favor do próximo, por amor a Deus e por amor ao próximo. O amor daquele samaritano foi além. Ele cuidou do ferido. Ele não terceirizou. Nós gostamos de terceirizar as coisas. Quando é para orar, nós dizemos para a pessoa, ore por mim. Nem por nós mesmos a gente às vezes quer orar. A gente terceiriza até a oração. A gente terceiriza quando a gente simplesmente lá dá uma oferta para uma entidade que cuida, um orfanato, por exemplo, que cuida de crianças lá, um asilo, e acha que já está tudo muito bem, que a gente cumpriu a nossa obrigação, e a gente não pensa que ali tem seres humanos que não precisam só de dinheiro, eles precisam de muito mais. Precisam ser amados, se sentir amados por Deus. E isso pode acontecer através, e deve acontecer através de nós, Igreja do Senhor. E aquele homem vai, cuida do ferido, adianta o pagamento, estava pronto para pagar o que faltasse quando ele voltasse. E se ele não tivesse ajudado, queridos, ninguém saberia. Tudo que o sacerdote e o levita faziam no templo, todo mundo sabia. Homens de destaque, todo mundo sabia. Pregavam, cantavam na igreja. Às vezes isso acontece conosco. Pregamos, eu sou pastor, sou professor de escola dominical, sou presbítero, sou diácono, sou isso, sou aquilo, canto no louvor, canto no coral, sou regente do coral, tenho cargo X na igreja. Tudo isso nos destaca muito. Mas o que glorifica a Deus é aquilo que às vezes nem sempre os homens veem, mas é o que Deus vê. Mas o amor estava dentro daquele homem, e ele não estava preocupado em colocar no jornal do dia seguinte, na Gazeta de Jericó, que ele socorreu um homem que estava caído à beira do caminho, porque o amor estava dentro dele, e Deus vê o coração. Para concluir, queridos, o Senhor nos chamou não apenas para nos reunirmos nos templos, é importante nos reunirmos, adorarmos no templo, mas a adoração acontece no dia a dia, quando somos instrumentos de Deus para a transformação de pessoas e do lugar em que vivemos. Às vezes saímos do culto na igreja com o ar quente, agora nesse frio, com o ar quente do carro ligadinho, confortável, passamos por pessoas em situação de miséria, de frio, é como se não fosse problema nosso, não temos nada com isso. E às vezes temos agasalho lá dentro do nosso guarda-roupa que nós não usamos, nem lembramos mais que temos. Nosso Senhor não nos quer cheios de uma religiosidade vazia, que não frutifica. Quando eu digo situação de miséria, eu me refiro à miséria de toda forma, de toda ordem, não somente econômica, mas física. Quantos doentes precisam ser visitados? Agora, pelo menos receber uma ligação, já que não podemos visitar. Doentes emocionais, pessoas doentes, feridas, magoadas, jogadas nos caminhos da vida, deprimidas, pensando em dar cabo da própria vida, e nós temos o óleo e o vinho da cura. Nós temos a palavra da salvação que liberta essas pessoas do peso que elas estão carregando. Quantas pessoas estão doentes espiritualmente, estão sendo enganados, buscando em várias religiões um alento para a sua vida, um contato com Deus, e não conseguem porque elas não conhecem Jesus. E é só em Jesus que nós temos acesso a Deus, sabemos disso. Sabemos dessa realidade e precisamos falar isso para as pessoas, precisamos carregá-las no colo, precisamos discipulá-las, gastar um tempo com elas, uma atenção, oração, o cuidado. Somos o sacerdote, o levita ou o samaritano.
O Senhor quer samaritanos espalhados pelas ruas, pelos bairros, pelas cidades, abençoando pessoas, transformando realidades, sendo instrumentos de cura, agentes de salvação. O meu desafio para você e para mim é que você escolha nessa semana alguém para você socorrer, para você abençoar. Nem que for por uma ligação, nem que for uma ligação por vídeo, hoje é possível. Nesse tempo de pandemia, há muito o que fazer. Você pode dizer assim, não, eu tenho que ficar em casa, não dá para visitar ninguém. Mas use os recursos. O samaritano usou os recursos que ele tinha óleo, tinha vinho, ele tinha azeite, vinho, ele tinha as faixas lá, ele tinha o animal dele para colocar o doente e levar para a hospedaria. Depois ele usou seus recursos financeiros, os seus 2 denários, pagou lá. É usar os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Nós temos essas ferramentas maravilhosas da internet, que nós podemos usar, aplicativos muito fáceis de usar, que podemos abençoar pessoas, podemos falar com elas, podemos orar com elas à distância, podemos consolá-las, dar um alento. Essa sim é a religião pura e sem mácula, que agrada a Deus, que o glorifica. Que sejamos samaritanos, que façam a diferença. Como Igreja de Cristo, sejamos sal e luz, socorrendo as pessoas à beira do caminho. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e torna um novo em ti, Senhor. Me rendo a teus pés para adorar-te, para louvar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços, toma e torna um novo em ti, Senhor. Me rendo a teus pés para adorar-te, para louvar-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante ao teu trono, é ali que eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor
Amém. E agora quero convidar você a falar com Deus, a orar. Depois dessa palavra do Reverendo Mário aos nossos corações, eu gostaria de orar com você e por você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai querido, por esse momento, onde podemos agora abrir nosso coração e pedir ao Pai querido que essa palavra faça diferença em nossas vidas. Peço, Pai, de maneira muito especial, por todas as pessoas que estão assistindo esta pregação, participando desse culto, que o Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que é santo, toque esses corações, abençoe esses lares e levante homens e mulheres dispostos, ungidos pelo Senhor, para pregar esse evangelho do reino que abençoa vidas, que cuida de pessoas e que salva almas. Pai, faz isso em nossa igreja, faz isso através desta pessoa. Também peço que o Senhor levante quem está caído. Se há algum irmão ou irmã desanimado, machucado ou machucado, Pai, em nome de Jesus, seja noite de cura, seja noite de restauração, seja noite de bênção na Tua presença, de milagres, para o louvor da Tua glória. Alcança essa família. E mais uma vez, obrigado, Pai, pela Tua presença. Cuida do Reverendo Mário, da sua família, Pai amado, de maneira também especial do campo missionário em Palmeira, que todos os nossos irmãos e irmãs também possam ser tocados e cada vez mais usados para que esse campo cresça, se torne uma igreja viva, Pai amado, que glorifica Teu nome e que é usada pelo louvor da Tua glória. Mas nos abençoa nesta noite, Pai, nos concede uma semana de milagres, onde possamos experimentar, vivenciar os milagres do Senhor e sermos também milagres na vida do próximo. Nós clamamos ao Senhor e agradecemos, Pai amado, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a vida do pastor Mário, também do campo missionário Palmeira, os seus líderes, que possibilitaram que essa noite ocorresse. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E agora, meu irmão e minha irmã, recebei a bênção. Amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder, a consolação e a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus da face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, os comunicados da nossa igreja. Lembrando os irmãos que continuamos em agosto, no final de agosto, o mês de missões. E queremos desafiar você, se Deus tocar o seu coração, a dar uma oferta missionária. Procure o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Jorge, ou a mim, ou então faça um depósito na nossa conta, mas um depósito direcionado para missões. E queremos abençoar homens e mulheres em instituições missionárias que Deus levantou na nossa região. Participe conosco. Também ore por missionários. O Ministério Smart Kids das Crianças está orando por 10 países. Veja que benção, meu irmão e minha irmã. E você pode ajudar também. Então procure o Ministério Smart Kids, a nossa irmã Eliane Marenda, e participe junto com as crianças desse movimento de oração por países onde os cristãos ainda são perseguidos. Misericórdia. Também você pode ser um missionário durante esse mês e também, por que não, em setembro, pregando evangelho, ajudando pessoas, como a pregação que nós ouvimos nessa noite, falando de Jesus e intercedendo. Seja um missionário e uma missionária. O outro aviso é sobre os nossos ministérios da nossa igreja que continuam. Terça-feira nós temos o Fé Café com Deus, com a nossa irmã Elaine, do Ministério Master da SAF da nossa igreja. Sempre 16 horas, uma palavra de Deus para você, minha irmã. Nas quartas-feiras é o nosso momento de intercessão através dos nossos encontros de oração no YouTube. Às 20 horas nós queremos orar com você e orar por você. Participe! Quintas são os dias, as datas que separamos para os adolescentes com a nossa irmã Júlia. 19 horas, momento bem especial para os adolescentes, com uma nova programação durante o mês de setembro. Nos sábados é o momento dos jovens, também 7 horas da noite, 19 horas. A diretoria da Mocidade tem também um evento especial, um momento especial, uma programação especial para você que é jovem. No domingo pela manhã, continuamos já finalizando a nossa escola bíblica dominical sobre o Apocalipse. Pastor, mas já está finalizando, eu posso participar? Claro que pode. Se você perdeu alguma aula, elas já estão disponíveis no canal do YouTube da nossa igreja. Então não perca a próxima, às 10 horas da manhã, EBD sobre Apocalipse.
E domingo à noite, é claro, nosso momento especial de culto e celebração a Deus, sempre com a mensagem de Deus para a sua vida, às 19h30, 7h30 da noite. Participe, divulgue, compartilhe. E para terminarmos esse culto, eu gostaria de deixar para você nessa noite um vídeo, simples é verdade, mas um vídeo sobre missões, neste mês tão especial de missões. E quero desafiar mais uma vez sua vida. Seja um missionário, seja uma missionária. Deus escolheu você. Que Deus abençoe e guarde sua vida em nome de Jesus. Amém. So loved the world, He gave His Son to die. But the plan is hidden until we tell them why. They need a messenger of light before the shadows turn to night. Who will go? Still we keep on thinking somebody else will go. That's dying urgently needs to know, if we were lovingly compelled, we'll storm the very gates of hell. Who will go into the world, take His love into the world? The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. So we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. Be the Great Commission, go out and plant the seed. Laboring together, in time we will succeed. His love was meant for us to share to every people everywhere. Who will go? Go into the world, take His love into the world. The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. So we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. How will they hear that there's a God who loves them? How can the blind regain their sight? How can the lost find hope unless we tell them we are to be a salt and light? Look to the field, you'll see the harvest ready. Servants of God, we must obey. All of the world will know the Father loves them if we will only point the way. Go into the world, take His love into the world. The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. So we'll go into the world, take His love into the world. He is calling you and me. Oh, He is calling you and me. Yes, He is calling you and me into the world. Take His love into the world. The time is right, the fields are white, there's work to do before the night. Go into the world, take His love into the world. He is calling you and me into the world. Olá, quero fazer um convite a você. Você que assistiu a uma pregação, a um estudo nesse momento, pode assistir ainda muito mais e compartilhar conosco também informações através dos nossos meios digitais,
Por exemplo, nosso site www.hebron.org.br ou no Instagram @ipb.hebron ou no Facebook /IPB-Hebron ou ainda no nosso canal do YouTube IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você ainda poderá assistir mais estudos, vídeos e todas as informações sobre a nossa igreja. E também gostaria de fazer um convite muito especial aos membros e somente aos membros da nossa igreja. A pandemia do coronavírus continua, isolamento social também, mas a igreja também continua. E para isso precisamos então, como igreja, pagar as nossas dívidas mensais e contamos com a ajuda dos irmãos através dos seus dízimos e ofertas, que podem ser depositados na nossa conta no Banco Itaú, agência 0200. Nossa conta é 19885-1 e o CNPJ da igreja é 76 174 929 0001 07. Nos ajude, você que é dizimista, ofertante, para que possamos não apenas saldar nossas dívidas mensais, mas continuarmos propagando o reino de Deus e alcançando, abençoando vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e guarde a sua vida em nome de Jesus. E continue conosco.